Se você precisa estudar intertextualidade, porque vai cair na sua prova, você não sabe o que significa intertextualidade, o seu professor, tua professora da escola mandaram você estudar essa matéria, mas você ficou meio ali perdido, não sabe muito bem, você caiu no canal certo, no vídeo certo, porque aqui eu vou te mostrar exatamente o que significa a tal da intertextualidade e vou te mostrar quais são as 3 principais formas de cobrar intertextualidade na sua prova. Então, esse vídeo aqui, ele vai te colocar muito à frente dos teus amigos da escola. Por quê? Porque você vai chegar lá na sua prova já com o pulo do gato. Quer ver o pulo do gato? Ah, péssimo. Tá bom. Nesse vídeo, realmente, eu vou te mostrar exemplos da intertextualidade, vou te mostrar os 3 casos que são os mais cobrados em prova, que o professor gosta muito de cobrar. Essa é uma matéria típica ali do 8º ano, 9º ano, mas caso você não esteja nem no 8º nem no 9º, mas precise entender o que é intertextualidade, você está no canal certo, beleza? E o tópico mais importante desse vídeo vai ser o 3º tópico. Eu vou te mostrar 3 tipos de intertextualidade, e o 3º, sem dúvida, é o mais cobrado de todos. Então vamos começar a entender o que é a tal da intertextualidade. Cara, é muito fácil. Primeiro ponto, a gente tem que analisar a palavra intertextualidade. Ela é composta de 2 partes. A parte é inter, a primeira parte é inter, e a segunda parte é textualidade, ou seja, eu tenho o inter. O que significa inter? Entre, mistura, mistura. E textualidade tem a ver com texto. Então, intertextualidade pressupõe a mistura de 2 textos. Beleza? Então, aqui a primeira coisa, definição. O que é intertextualidade? Intertextualidade é a mistura de 2 textos. Quando eu falo mistura, eu falo que existe uma relação entre esses 2 textos. E uma coisa muito importante que você não pode dar mole. O que significa texto? Não entenda texto só com aquilo que você escreve. O texto ele não é necessariamente apenas escrito. O texto ele pode ser, na verdade, de 3 tipos. Quais são os 3 tipos, profinho, de textos? O primeiro tipo são os textos verbais. O que são textos verbais, profinho? São aqueles que você usa verbos, palavras. Então, por exemplo, eu posso me comunicar com você de forma verbal, usando substantivos, adjetivos, advérbios. Só que eu também poderia muito bem me comunicar com você só te olhando. Muitas vezes a sua mãe ou seu pai, só de te olhar, você já sabe o que eles estão querendo dizer. Ih, meu pai ficou bravo, minha mãe ficou braba. Por quê? Porque eles se comunicam de forma não verbal. Então os textos eles podem ser não verbais. Por exemplo, caiu na sua prova uma imagem. Beleza, caiu uma prova uma imagem, profinho. Meu Deus, e aí? Se só tiver imagem, eu não considero como um texto? É lógico que eu considero. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um texto. Ah, mas não tá nada escrito. Eu sei que não tem nada escrito, mas mesmo assim é um texto. Texto é aquilo que comunica alguma coisa. E você pode comunicar não só com aquilo que você escreve, mas um desenho ele pode comunicar. Beleza, só que existem, por exemplo, alguns textos que misturam o verbal com o não verbal. E esses textos, eles vão receber um nome. Ok, que nome que eles vão receber, profinho? Eles vão receber textos mistos ou textos híbridos. São aqueles que misturam palavras com imagens. Ok, então você já entendeu que o texto ele pode ser verbal, não verbal ou híbrido. Excelente, profinho, excelente. Estou entendendo, hein? Se você está realmente entendendo, faz o seguinte, se inscreve no canal. Por quê? Porque quando você se inscreve no canal, o YouTube é uma máquina que entende o teu comportamento dependendo do que você faz. Se você não faz nada, ele simplesmente fala assim, ó, a pessoa não quer saber mais sobre intertextualidade nem sobre língua portuguesa. Então eu não vou mostrar mais nada de vídeo desse para ela. Agora, se você se inscreve no canal e ativa o sininho, o YouTube percebe que você está querendo estudar, que você está realmente focado no teu futuro. Porque a gente só muda o nosso futuro por meio da educação. Por exemplo, eu fiz a minha vida inteira em escola pública e eu realmente sabia que se eu não fizesse por onde, eu não conseguiria
ter ali a minha evolução. Só pela educação que você consegue evoluir. E você percebe que eu consegui evoluir não só na educação, mas na estética também, porque eu era muito prejudicado esteticamente quando eu estava no ensino médio. Falou prejudicado esteticamente foi um eufemismo, porque eu era muito feio. Beleza. E aí eu te falo uma coisa, sempre que, vamos supor que o Profinho tenha nascido lá em 1920. Eita, foi antigo, hein? O Profinho nasceu em 1920. E em 1927 ele escreveu uma carta. Que isso, Profinho escreveu uma carta. Carta para a mamãe. Excelente. Esse aqui é um texto, né? Um texto que eu só escrevi, um texto verbal. Beleza. Só que anos e anos se passaram. E aí depois alguém pegou essa minha carta usando outras palavras, porque eu fui muito confuso na minha carta lá em 1927. O vocabulário era outro, os tempos eram outros. Então a pessoa, ela reescreveu a minha carta usando outras palavras, mas mantendo o sentido original agora em 2024, que é o ano em que eu estou gravando esse vídeo. Isso acontece muito com a Bíblia, né? Se você vai à igreja, a Bíblia ela foi escrita lá na Idade da Pedra, não vou falar da Idade da Pedra. A Bíblia foi escrita há milhares de anos, milhares, o Antigo Testamento, milhares de anos. Só que se você pega uma Bíblia que tem um vocabulário rebuscado, difícil de entender, ninguém vai comprar, ninguém vai ler, ninguém vai consumir. Então, muitas vezes, as Bíblias têm traduções que facilitam a linguagem, tem a versão simplificada, que a pessoa coloca ali um vocabulário bem tranquilo. Esse é uma chamada intertextualidade. Por quê? Porque eu pego um texto antigo e eu aproveito esse conteúdo e escrevo a partir dele um texto novo. Ou seja, você percebe que o texto de 2024, de alguma forma, ele fez um diálogo. De alguma forma, ele se relaciona com o texto anterior. Quando eu tenho essa relação do texto mais novo com o texto mais antigo, eu tenho o fenômeno chamado intertextualidade. Excelente. Então você entendeu que intertextualidade sempre é a relação de um texto mais novo, de alguma forma se relacionando com o texto antigo. Muito bom. Então agora você já entendeu o conceito amplo de intertextualidade e ela tem vários tipos. Eu vou te mostrar os 3 principais agora, então olho na minha tela, meu Deus. Primeira coisa, o primeiro tipo de intertextualidade, vou colocar logo aqui para você o primeiro tipo. O primeiro tipo de intertextualidade é chamado de paráfrase. Então, o que é uma paráfrase? É uma intertextualidade em que o texto mais novo aproveita o sentido do texto original apenas mudando as palavras. Então, por exemplo, se você pega um fragmento da Bíblia dizendo não cometerás, não farás falso testemunho do seu irmão. Não farás falso testemunho do seu irmão. E aí, de repente, ficou muito complicado entender o que é um falso testemunho. Não farás falso testemunho. Pô, o que é falso testemunho? Aí você fala assim, vou simplificar. Não seja falso. Não minta. Não seja duas caras. Não seja fofoqueiro. Pronto, você percebe que eu apenas traduzi com as minhas palavras o sentido original do texto lá da Bíblia. Eu fiz uma paráfrase. Então, quando eu aproveito o sentido, só mudando algumas palavras do texto original. Vou te dar um exemplo aqui agora, hein, galerinha? Esse exemplo aqui que eu peguei aqui na internet. Muito bom esse exemplo. Ó. O poema original era ai que moleza no corpo. E aí vai lá. Ai que moleza no corpo. Uma vontade de me estender no chão. Deixar que o capim cresça em volta. Deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim. Estranha alegria de virar uma paisagem. Que texto muito doido, né? Mas aí, como é que ficou? Esse aqui é o texto original, certo? De um aluno chamado Bento Nascimento. Excelente, Bento deu aula de poema. E aí agora vem o texto mais novo, escrito pelas alunas Isabel e Alifer. Ok. O texto mais novo é uma paráfrase, porque ai que moleza, ele trocou ai por ai que fraqueza. Você percebe que moleza e fraqueza são palavras ali equivalentes.
Não houve uma mudança no sentido, houve uma mudança nas palavras. Ai, que fraqueza nos membros. Então, corpo trocou por membros. Que deseja deitar no piso. Trocou piso por chão, chão por piso, tá? Então você percebe que existe uma relação. Deixar que o capim cresça em volta, deixar que o mato, trocou mato por capim, trocou abriguem por alogem, tá usando relação de sinônimos. Você entendeu o que é paráfrase? É muito tranquilo. Então, por exemplo, se você pega ali e traduz, uma tradução, por exemplo, é uma paráfrase. Sei lá, tem um livro que você escreveu, está escrito em inglês. Vamos supor que eu escreva um livro em inglês e alguém vem traduzir esse livro para o português. Houve ali uma paráfrase. Eu escrevi meu livro em português, o Guia da Redação Nota 1000. E vamos supor que lá nos Estados Unidos eles começam também a fazer o Enem. Então o Enem foi adotado nos Estados Unidos, uma coisa muito doida. O Enem é do Brasil. Se houver uma tradução, é uma paráfrase. Então você entendeu o que é paráfrase. Se você entendeu o que é paráfrase, comenta assim, prof, entendi o que é paráfrase, show, não vou mais errar esse negócio, não vou mais ficar confuso. Beleza! A segunda forma de análise, aí que o bagulho começa a ficar doido, hein? É a tal da paródia. Meu Deus, prof. Já ouviu falar em paródia? O que significa uma paródia? Na paródia, eu também tenho uma relação entre dois textos, mas o texto mais recente faz uma releitura do texto original. O que significa uma releitura? Calma que eu vou explicar, hein? Releitura significa dizer, eu fiz uma mudança. Releitura significa mudança. E essa mudança, ela pode servir para fazer uma brincadeira. Fiz uma brincadeira. Por exemplo, tem uma paródia que eu canto com os meus alunos, que eu pego uma música de um cara aleatório e aí eu mudo a letra da música para adaptar a uma matéria do português. Por exemplo, é uma paródia, porque eu estou mudando, fazendo uma releitura, fazendo uma brincadeira, fazendo uma coisa ali que vise enfim, para mudança mesmo. Ou então eu posso fazer uma releitura no sentido de fazer uma zoeira. Eu quero zombar, eu quero criticar, fazer uma sátira, uma brincadeira mais de mau gosto, uma sátira. Ou simplesmente eu quero fazer uma mudança no sentido original. Então isso significa releitura. Então, o que é? Eu quero fazer um estrogonofe, uma releitura do estrogonofe. Aí eu faço estrogonofe de pedra. Em vez de usar carne, eu uso pedra. Fiz uma releitura do prato, fiz uma paródia do prato. Excelente, prof. Tem alguns exemplos aqui que eu peguei na internet que são muito bons, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Daqui a pouquinho eu vou fazer um exercício, hein, para você identificar qual dos tipos de intertextualidade eu estou usando com você aqui. Beleza. Olha esse texto que eu mostrei mais cedo para você, que é esse texto aqui, ó. Na verdade, aqui a gente tem dois textos, certo? A gente tem o primeiro texto, que é chamado O Grito. É um quadro, é uma arte plástica. Ah, é um quadro, é um texto não verbal, certo? Do Edvard Munch, é um autor de uma vanguarda, beleza? Ele pintou um quadro chamado O Grito, inclusive tem até um emoji no WhatsApp, aquele emoji assim, ó. Esse emoji ele foi inspirado nesse quadro. E aí logo depois a gente tem um outro quadro pintado com o Homer Simpson, da família Simpson. É logicamente que é uma brincadeira. Por quê? Porque eu tenho um personagem de um desenho animado que está reproduzindo esse comportamento. Tem uma mudança do personagem. Você percebe que houve mudança do personagem. Aqui eu tenho um quadro que fala... Na verdade não fala, mas ele representa a guerra, porque o pintor... Ele pintou esse quadro no período da Primeira Guerra Mundial, demonstrando aqui no expressionismo uma questão de angústia. A angústia motivada pela guerra. E aí depois eu tive um outro quadro pintado com Homer Simpson, com uma finalidade lúdica. O que é uma finalidade? O que é uma coisa lúdica? Lúdica é aquilo que é para o desenho, voltado para a brincadeira, voltado para o humor. Então aqui, quando tem essa mudança de comportamento, eu tenho uma mudança, uma releitura. Excelente. Beleza. Se eu for pegar aqui, por exemplo, na internet e botar assim, ó, paródias em imagem, você vai ver várias paródias em imagens. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, a Mona Lisa com álcool em gel na mão. Você percebe que a Mona Lisa, o quadro do Leonardo da Vinci, só que ela tá na época da pandemia. Então o que aconteceu? Ela tá com
máscara e ela tá com álcool em gel, ou seja, houve uma mudança no sentido, mudança no quadro para fazer uma ilustração de como seria a Mona Lisa se estivesse no período do coronavírus. Olha aqui, ó. E a Mona Lisa é sem dúvida campeã de ser um quadro com releitura. Aqui, ó, a Mona Lisa com decotão, Mona Lisa, enfim, tu entendeu, né? Tu entendeu, né, galerinha? Show de bola! Então essa foi a paródia. E o terceiro e último tipo de intertextualidade que eu quero comentar com você, não que existam só esses, tá, galera? Mas são os mais importantes, são os que você precisa saber primeiro. O terceiro tipo de intertextualidade se chama citação. Excelente. O que é citação? A citação é a reprodução literal do texto original. A reprodução literal do texto original para agregar no texto mais novo. Como assim, profinho? Meu Deus! Olha aí, ó, vamos supor que você queira fazer uma redação para sua escola. A redação para sua escola sobre a importância das profissões, a importância da escolha das profissões do mercado de trabalho. Beleza, que tema difícil, hein? E aí você, de repente, vê lá no texto original do Albert Einstein, por exemplo, um texto escrito no século XX, beleza? E aí no texto dele do século XX, tem uma frase do Einstein que é assim: uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original. Uma frase atribuída a ele. Beleza. Essa frase é do Albert Einstein. Vou botar aqui Einstein, que eu sou íntimo dele. Excelente. E aí, vamos supor que na sua redação você achou essa frase muito interessante. Essa frase tem relação com as novas profissões, afinal de contas, a gente está vendo surgirem várias profissões novas que não existiam antes. Por exemplo, sei lá, profissões de gestor de startup, ou gestor de inteligência artificial, ou Live J, a pessoa que é responsável por fazer as lives. A gente viu muito isso na época da pandemia. Agora, no pós-pandemia, várias pessoas estão sendo profissionais para fazer transmissões ao vivo. Live J. Então, algumas profissões que não existiam antigamente, mas agora existem. Gestor de inteligência artificial. Excelente. E aí você, na sua redação, você começa desse jeito aqui, ó. A escolha da profissão deve levar em conta as novas oportunidades do mercado de trabalho. Afinal, tal como afirmou, aí é claro que na sua redação você coloca o nome e sobrenome para ficar mais formal. Afirmou Albert Einstein. E aí você faz o quê? Você abre um parênteses, 2 pontos, parênteses, e aí você pega a frase dele literal, copia a frase literal e reproduz a frase literal dele aqui embaixo. Uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Pronto, você fez aqui uma referência literal àquilo que Einstein falou, certo? Você acabou de fazer uma citação direta, que a gente chama citação direta. Pronto. Repara que o texto 1 foi escrito no século XX, por Einstein. O texto 2 foi escrito por você. Você é muito mais novo do que o Einstein, certo? Então você é a pessoa que está escrevendo o texto mais recente, aproveitando o texto original. Quando eu faço isso aproveitando o texto original, eu estou fazendo uma intertextualidade chamada de citação. Excelente, muito bom. E agora, para eu ver se você entendeu ou não essa aula, eu vou te fazer um exercício. Quero que você resolva essa questão do Enem 2019. Profim, mas eu estou apenas no 9º ano, não vou fazer o Enem ainda. Eu sei que não. Talvez você até possa, né, como treineiro, se você quiser. Mas eu quero que você faça essa questão aqui para ver se você entendeu. E sempre que você vai fazer questão de prova, que seja de Enem, da escola, qualquer um, você tem que começar lendo essa parte aqui, que a gente chama de enunciado. Utilizando o chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vicky Muniz reproduz uma célebre fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside na... Então vamos entender aqui uma coisa. Aqui eu tenho a foto de um cara chamado Jackson Pollock. Jackson Pollock pintando no ateliê. Essa foto ela foi tirada em 1951, certo? Depois tem o texto 2, que é do artista Vicky Muniz, fazendo a mesma coisa, só que com uma releitura usando chocolate. Esse texto, essa obra foi criada em 77. Então, o texto mais recente é o texto 2, o texto mais antigo é o texto 1. Se percebe que houve uma intertextualidade e houve uma mudança no material de pintura.
A primeira pintura foi feita com tinta a óleo sobre a tela, pintando no ateliê. E a segunda foi feita com chocolate. Quando a gente tem uma releitura, a gente tem o quê? Basta você ver aqui na nossa aula. Quando a gente tem uma releitura, a gente tem citação? Não. A gente tem paráfrase? Não. A releitura ela acontece na paródia, uma mudança. Mudança de material. Existe uma mudança de material da tinta para o chocolate. Então a gente já tem a paródia. Excelente. Então aí eu quero que você agora veja qual que é a alternativa que mais se alinha com essa resposta da paródia. Letra A. Apropriação parodística. O que é uma apropriação? A apropriação é um aproveitamento. Ou seja, o texto 2, ele aproveitou de alguma forma o texto 1. Ele se relacionou, ele fez uma relação, uma intertextualidade. Então, a apropriação tem a ver com intertextualidade. Parodística tem a ver com paródia. Muito bom, profinho. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Ó. Pronto, você acabou de fazer uma questão da prova do Enem. Então não existe limite para você, porque eu sei que você é muito inteligente e que bom que você ficou até o final desse vídeo. Aproveitando que você ficou, eu vou te dar uma outra sugestão de vídeo muito bom que vai complementar o seu estudo na língua portuguesa. Clica nesse vídeo, continua vendo e continua seus estudos. Tamo junto, valeu, tchau!